Olá, todo mundo que está me assistindo, eu sou a Ana e esse é o nosso primeiro vídeo do canal. Galera, para você que está aí completamente perdido sobre como faz uma redação, no caso a sua discursiva para o concurso, chegou a solução. Chegou a hora de você prestar atenção no que essencialmente você precisa para garantir literalmente a sua nota máxima. Porque aqui a gente não começa de baixo. A gente já começa o quê? Almejando a nota máxima, beleza? Então, eu sou Ana Cabral. Se você não me segue, siga lá, @prof.ana_cabral, Ana com 2 N's, hein? Lá no Instagram, se inscreva no nosso canal e sigamos então para a aula que vai mudar a sua vida. Vamos lá! Galera, é o seguinte, a gente precisa essencialmente de algumas relações aqui dentro do nosso texto, que a gente começa com o esqueleto da redação. Muitas das vezes a gente não tem tempo para montar um rascunho. Então, como que você vai garantir literalmente que o seu texto vai estar ali literalmente assim coeso, coerente e por aí vai, né? Vai estar apto à nota máxima ou ao menos ao corte, né? Então, olha aqui. Galera, nós temos o famoso esqueleto da redação. Para vocês garantirem tudo isso, né? O que seria o esqueleto da redação? O que vai ser escrito por vocês? O que vou escrever? Deixa eu anotar aqui direitinho, né? Então, o que vou escrever? Galera, para vocês começarem a entender o que é preciso ter na sua redação, primeiro você já vai direto ao tema. Não adianta nada você começar a ler o texto motivador, sendo que você nem sabe o que a redação está te pedindo ali. Então, é extremamente necessário que você preste atenção no seu tema. Por exemplo, quando a gente fala de uma banca como a Sesgran-Rio dentro do concurso, que foi o IPEA e também vai ser o CNU, ele traz pra gente alguns tópicos. E então, ao ler os tópicos, você vai conseguir procurar de fato o que você tem necessidade dentro dos seus textos motivadores. Galera, texto motivador não está ali à toa, está ali para nortear o seu pensamento, beleza? Então, aqui, pegou a prova, leitura do tema. E aí você vai conseguir procurar no seu texto motivador o que você precisa. Aqui, gente, ler o tema já vai direto procurar o que você precisa dentro da sua leitura ativa. Galera, ler não é juntar as letrinhas e vamos embora. Não, ler é prestar atenção, fazer uma interpretação de texto. Galera, quando a gente pensa no concurso do CNU lá pela Sesgran-Rio, a gente pensa num concurso que não tem prova objetiva de língua portuguesa. Portanto, como que eles vão garantir ali o seu conhecimento? Através da sua discursiva. Então, vai trabalhar a interpretação de texto, a relação gramática e linguística, portanto, coesão e coerência dentro do seu texto e por aí vai, beleza? Então, caça aos textos motivadores. E, gente, sempre que você ler, sempre que você estiver ali com a sua prova, fique atento às coisas que você estudou no edital. Parece brincadeira eu falar isso, né? Mas, gente, parece que a gente tá lendo ali a prova e a gente desliga das coisas que a gente já estudou, desliga das coisas que a gente já sabe. Tente sempre fazer uma relação da sua escrita com o que você estudou para a prova. Isso vai fazer total diferença, beleza? Bom, falamos então sobre o o esqueleto da redação, né? Então, olha só, na nossa introdução, aliás, alguns questionamentos que você tem que fazer para a sua prova, né? Viu o tema, problematiza o tema. Como que você vai problematizar esse tema, gente? Nada mais, nada menos fazendo essa referência ao edital. Por exemplo, você já pode pensar na relação social,
na sua relação regulamentadora, ou seja, o que diz as políticas públicas sobre esse até então problema, né? E também, por fim, a sua argumentação. Ana, na minha argumentação, eu posso usar algumas estratégias, né? Sim, você pode usar tanto modelo discursivo expositivo, tanto modelo discursivo argumentativo. Isso não tem a menor diferença, não vai fazer diferença na sua pontuação. Ah, eu vou pontuar mais se for argumentativo, então eu vou pontuar mais se for expositivo. Não. Eu acho mais fácil você montar ali um texto argumentativo. Isso não quer dizer que eu estou falando que sim, vai ser um texto argumentativo. Não estou dizendo isso. Até porque você, ali através do edital, fica esse aberto. Então, a gente trabalha o texto dissertativo. Aí a gente vai escolhendo as nossas estratégias. Porém, tem essas duas possibilidades. Fechado? Então vamos para o que interessa. Introdução. Galera, na introdução nós temos algumas coisas básicas que precisam ser escritas. Galera, contextualização do tema. Não vá para a prova pensando assim, meu corretor não sabe o que eu vou escrever. Não, o pensamento não é esse. O pensamento é: como eu vou me portar diante ao meu texto que vai ser lido por um corretor, que vai ser lido por uma pessoa que entende de duas vertentes, aliás, por duas pessoas que entendem de vertentes diferentes. Primeiro, de gramática, certo? E segundo, de conteúdo. Sim, serão dois corretores para o CNU. Portanto, você tem que escrever um texto íntegro, tanto para conteúdo quanto para a gramática. Entenda que não necessariamente o seu professor, o seu corretor de gramática vai saber tudo sobre o conteúdo, porque ali ele está para corrigir a gramática. E isso você vai lembrar mais na frente, tá bom? Então, introdução, contextualizar o tema. Como que é contextualizar o tema? Galera, qual que é a origem desse problema? Qual que é a origem dessa discussão, certo? Por que persiste? Qual que é a analogia que você pode fazer com alguma coisa que já passou? Por exemplo, quando a gente fala sobre a importância da saúde mental. Galera, a saúde mental começou a ser cada vez mais precarizada depois da globalização, depois que a internet veio e potencializou essa relação humana e trabalho, certo? Então, cada vez mais a tecnologia, por mais que avance positivamente, também tem sua parte negativa, entende? Então, como que você colocaria isso dentro da redação? Através da contextualização. Por exemplo, de acordo com os princípios da globalização, vírgula, sabe-se que, blá, 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 ponto. Aí já entra o seu recorte temático. O que é o recorte temático? Gente, recorte temático é a direção que você quer que tome daquela sua contextualização. Você fez o recorte temático globalização. Agora, você fez a contextualização com a globalização, certo? Agora você vai entrar no seu recorte temático, que no caso é o seu tema, entende? Ana, eu posso dar Ctrl+C, Ctrl+V ao tema? Eu diria que nada de Ctrl+C, Ctrl+V é interessante, tá? Então faça uma alusão ao tema. Tente retomar ali o que foi dito, o que foi solicitado para você, certo? E aí, contextualização, recorte temático. Ana, eu posso realmente colocar tópico na minha introdução? Se for um tópico que se remeta à origem do problema, que se remeta a uma relação de contexto, sim, você pode sim colocar ele na sua introdução, não tem o menor problema. Ana, tem certeza disso? Tenho, gente. A banca não está se importando aonde você vai colocar o seu tópico. Não, ela está se importando como você vai abordar isso. Você realmente vai ter argumentado? Realmente você vai ter dissertado sobre aquilo? E aí,
Conseguiu ali atingir os tópicos? Pense que você precisa atender aos tópicos. Atender aos tópicos não significa responder, porque se você vai para a prova pensando em responder aos tópicos, você está considerando que o tópico é uma pergunta, mas na verdade o tópico é uma abordagem. Lembre-se que o comando vai ser o seu texto deve abordar os seguintes tópicos, não necessariamente nessa ordem, tal, tal e tal. Certo? Então, abordar não significa responder. Abordar significa incrementar aquilo dentro do seu texto. Essa é a diferença, beleza? Então, sim, você pode sim colocar isso na sua introdução, tá? Então, tópicos podem entrar na introdução. Ana, mais ou menos aqui uma quantidade de linhas considerando um mínimo e um máximo aí que você está apostando para o CNU. Gente, normalmente as nossas redações têm de 30 a 45 linhas. Como eu estou apostando aí nessa relação do CNU, eu acredito que vá de 30 a 40 linhas aí. Portanto, considerando essa relação e também 3 tópicos a serem abordados, 3 a 4 tópicos, vou colocar assim, né? Eu acredito muito que seja 3 tópicos, mas é aquela, né? É melhor errar pelo mais do que deixar faltando. De 3 a 4 tópicos ali, então você pode fazer uma introdução de 5 a 6 linhas, e os outros parágrafos eu vou falando à medida que vai passando os slides, certo? Gente, 5 a 6 linhas, garanta o seu texto coeso e coerente. Não adianta você fazer um parágrafo ali com um período só, 6 linhas, um período só, isso chama parágrafo monobloco, é um erro grotesco na sua estrutura. Então, cuidado com a estrutura do texto, beleza? 5 a 6 linhas e divida ali entre 3 a 4 períodos. Ana, o que é um período? Tô perdido. Gente, período é o que, assim, né? De forma mais clara, é o que começa na letra maiúscula e termina no ponto final. Vírgula não fecha período. Vírgula continua o período, beleza? Então, cuidado com isso. Uma dica que eu dou para vocês é estabeleça uma relação coesa, coerente, uma linha de raciocínio mais intensa, mais densa, ou seja, preferindo colocar pontos finais e estabelecer uma relação de conectivo, com uma relação de conectivo, certo? Ou de subordinação ou de coordenação, a colocar vírgulas. Gente, se você tem um período que tem mais ou menos ali 5 linhas, quebre, fragmente esse período em pelo menos 2. Eu te garanto que isso dá pra fazer, beleza? Então aqui, 5 a 6 linhas de 3 a 4 períodos na introdução. Fechado? Vamos lá para o próximo, desenvolvimento. Gente, desenvolvimento é a parte que a galera mais teme na redação. E eu diria que é a parte mais tranquila, uma vez que você já passou pelo terrível, que na verdade é começar o texto. Você já sabe como começar, você já sabe os seus argumentos e já sabe os tópicos que você vai abordar, então tá sussa, beleza? Então, desenvolvimento, o que você vai colocar no seu desenvolvimento? A abordagem aos tópicos. Você começou ali na introdução, já colocando o que você vai falar. Contextualização do tema, recorte temático. E o seu terceiro período lá da introdução é o quê? As suas teses. O que você vai abordar nesse texto? Beleza? O que você está achando desse tema? Mas claro que você não vai colocar eu acho que. Não. Primeira pessoa, não. Nunca na sua redação. Beleza? Gente, desenvolvimento, abordar os tópicos através de coesão e coerência. Vou bater nessa tecla até o final.
Galera, o que seria abordar os tópicos? Eu preciso colocar lá na sequência que está lá? Não, você que monta a sua estratégia. Desde que os tópicos estejam todos resolvidos, né, abordados, tudo bem, não tem nenhum problema. Então, cuidado, estabeleça ali uma ordem dos seus tópicos, estabeleça a sua estratégia. Você já tem a sua estratégia? Como que você vai pensar sobre isso? Lembra lá da introdução? Se tiver algum tópico que aborde uma relação de origem, de como que começou essa relação de problema, ou então como que pode começar, coloque na introdução. Isso é uma contextualização clara, tudo bem? Quando a gente fala já de política pública e tal, a gente já está falando de uma relação de conclusão. Como que a gente pode organizar esse problema? Como que a gente pode situar ele em uma realidade tal qual a gente pode solucioná-lo? Lembre-se, a gente não está falando de modelo Enem. Uai, Ana, mas a galera tá falando aí que CNU é o Enem dos concursos, mas espera, de Enem para o CNU existe um salto tão grande, porque a gente está falando o quê? De um concurso. A gente não está falando de um vestibular, entende? Então, por exemplo, quando você vai colocar os repertórios culturais, você não vai colocar um repertório, por exemplo, de uma relação mais infanto-juvenil, por exemplo, quando você pode colocar uma novela no Enem, uma cena de um pouco de uma música. Não, você está falando de CNU. O que vai ser o seu repertório ali? Ou é um dado estatístico, ou é um conteúdo que você viu pelo seu edital. Gente, vocês têm que ir para o CNU pensando que a discursiva é essencialmente um tira-teima de conteúdo. Tanto da parte de gramática, para ver o que você sabe, como é que você articula, e também uma prova escrita, uma discursiva quanto ao seu conteúdo. Você é capaz de relacionar o que você estudou com o problema que ele está te abordando? E aí? Então, o seu repertório é o edital, não é uma outra coisa do mundo em si. Pode ser? Pode, mas aí a gente vai já para uma relação de importância, de discurso de autoridade, tá? Então, organize o seu texto para o que ele está te pedindo. Fechado? Então, é isso que eu falei sobre o repertório. Repertório, ele tende a ser o que está no seu edital, o que você estudou diante o edital. Fechado? Gente, o repertório você tem como abordar ele de duas formas. Ou você embasa o seu posicionamento, ou você confirma o seu posicionamento. Quando você embasa, você primeiro fala o repertório, uma NR, algum conteúdo que você viu no seu edital e depois a sua dissertação, ou você coloca primeiro a sua dissertação e depois você confirma o que você escreveu ali através de um repertório, certo? É só a diferença da ordem. Ou você embasa, portanto, você coloca primeiro o repertório, ou você confirma, portanto, coloca primeiro a sua argumentação e depois o repertório. Fechado? Ana, eu posso utilizar o texto motivador como citação? Claro que não, né, criatura? Você não vai colocar lá, segundo o texto 1 da prova. Não faça isso nunca, beleza? Então, assim, preste bastante atenção. Você pode sim colocar algum dado ali do texto. Por exemplo, dessa forma, compreende-se através da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre parênteses IBGE, que 77% da população blá 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 blá. Mas você citou a pesquisa do IBGE. Tá lá no texto motivador? Tá. Mas você citou a pesquisa e não o texto motivador, beleza? Também, uma coisa que eu ia falar para vocês, não de nenhuma forma, pelo amor do Senhor Jesus Cristo,
não sei o que você acredita, mas assim, não faça isso que eu vou falar. Não cite o próprio concurso na prova. Não cite, não fale isso, tá? Porque perceba, muitas coisas podem ser consideradas marcações pessoais. Marcação pessoal não é só você, em vez de eu colocar o pinguinho no i, eu coloco um coração, uma estrela, não sei. Não é só isso, tá? Marcação pessoal, inclusive, pode ser quando você risca a linha inteira. Vamos supor que você errou ali a linha inteira, a linha número 3 inteirinha. Como é que você vai fazer? Você vai riscar tudo, né? Vai riscar tudo? Então, vai riscar tudo. Quantas pessoas desse certame inteiro vai ter errado a linha inteira na linha 3? Vai ser possível isso? Tá entendendo esse jogo de probabilidade? Então, cuidado. O que vai mandar nessa prova discursiva é aqui, ó. É a integridade da sua razão. Trabalhe a racionalidade. Faça o que você escreva tranquilamente. Ana, mas eu tenho praticamente 1h30, 1h15 para fazer essa prova. Beleza, mas você já o quê? Já treinou. Agora é a hora de você essencialmente parar e racionalizar. Escreva com calma, escreva legivelmente, escreva prestando atenção ali na acentuação, na pontuação, beleza? Para não cometer esse tipo de erro, de acabar tendo que riscar a linha inteira. E outra coisa, gente, erro na redação não é pra você testar a caneta, tá? Errei aqui o embasa, aí pinta o embasa inteiro. Não, gente. Um erro não se conserta assim. Isso aqui é outro erro. Isso aqui se chama o quê? Marcação pessoal, tá? Então, aqui, errou, vai passar um traço. Não vai colocar entre parênteses. Vai passar um traço, beleza? Então, mais algumas orientações para vocês. Bom, beleza. E agora, Ana, voltando para o desenvolvimento. Qual que é a sua orientação aí para a quantidade de linhas? Gente, primeiro, eu trabalharia com 5 parágrafos. 5 parágrafos. Isso considerando 40 linhas, tá? 40 linhas. Se for 35 linhas, aí eu considero 4 parágrafos. Beleza. Bom, aqui é a hipótese 1, aqui é a hipótese 2. Na hipótese 1, aí vai introdução, né? Introdução. Eu coloquei lá de 5 a 6 linhas. Cada parágrafo do desenvolvimento, considerando lá as 40 linhas, eu colocaria por volta ali de 7 a 8 linhas, considerando 3 parágrafos, tá? 3 parágrafos. E na conclusão, eu colocaria de 6 a 7 linhas. Galera, preste bastante atenção nessa estrutura aqui. Veja, a introdução é a menor parte do seu texto. É só para você dar uma breve contextualização, uma breve relação do leitor com o seu texto, certo? Então, é breve. Ela é o menor parágrafo da sua redação, certo? Então, de 5 a 6 linhas. Desenvolvimento. Galera, desenvolvimento é essencialmente o parágrafo que tem que ter tudo. Tem que responder pelo menos ali 2 tópicos, né? Que vai estar lá na sua orientação. Então, é o parágrafo que tem mais, que deve ter mais linhas. É o do desenvolvimento. Lembre-se que a estrutura vai também contribuir para a sua nota. Se você soube ou não relacionar cada função ali dos parágrafos, certo? Então, de 7 a 8 linhas. E na conclusão? A conclusão precisa ser maior que a introdução. Você está fechando o seu texto. Você está pegando ali um adendo lá tudo, certo? Então, aqui de 6 a 7 linhas, certo?
Então, aqui, gente, mais uma vez, é só uma orientação. Não é que você tenha que fazer dessa forma, não. É mais ou menos, mas é mais ou menos nessa proporção aqui, tá? Introdução menor de todos os parágrafos, desenvolvimento maior de todos os parágrafos e a conclusão tem que ser maior que a introdução e menor que o desenvolvimento. Beleza? Sossegado? Então sigamos aqui para a nossa conclusão. Galera, a conclusão é o fechamento do seu texto, certo? Fechamento do texto. Então é literalmente a abordagem final. Ana, se um dos tópicos estiver falando sobre uma política pública, sobre uma relação que me remete ao desfecho da história, eu posso abordar na conclusão? Pode. Aliás, é literalmente assim, tá de bandeja para você colocar na conclusão, certo? Então, pode sim, gente. Mais uma vez, a disposição ali dos tópicos, quem vai mandar vai ser você, certo? Não é obrigatoriamente ali na ordem, beleza? Citação, como que eu cito na conclusão? Da mesma forma que você cita no desenvolvimento. Ou você cita para embasar ou para confirmar a sua ideia, certo? Gente, tipos de citação. Citação direta, eu não indico. Pode fazer? Pode. Deve fazer? Não. É isso. Poder, você pode tudo. Agora, dever, aí não indicaria. Gente, a citação direta, ela tem que vir entre aspas. Porque é literalmente como aquela pessoa disse, certo? Agora, a indireta é como aquela pessoa disse e o que você retirou daquilo. Por exemplo, Paulo Freire disse assim, a pedagogia, o sonho do oprimido é ser opressor. Ele disse literalmente isso? Não, ele disse uma frase extensa e dentro dessa frase tem o sonho do oprimido é ser opressor. Então, é uma citação indireta. Então, como é que eu cito aqui? Afinal, ou então assim, segundo Paulo Freire, o sonho do oprimido é ser opressor, certo? Então, eu não escrevi essencialmente o que ele falou. Eu retirei ali o que é a essência, certo? Galera, quantidade de linhas eu já falei para vocês. Então, a essência aqui da redação é essa. É você ter calma, ler ali o texto, o tema, pegou a prova, lê o tema, certo? E aí que você vai para os textos motivadores, a caça do que você precisa fazer. Gente, qual que é a chave da redação? Você fala assim, Ana, qual que é a chave aí para uma redação boa? Essa daqui. Gente, não existe redação boa se não tiver isso daqui. Isso aqui é uma introdução, tá? Gente, conectivo. Perceba que todos os períodos dessa pessoa, ela começa com um conectivo. Eu disse a vocês que uma introdução boa, tranquila, ela é de 5 a 6 linhas. Perceba quantas linhas tem essa daqui? 6, não é? Já começa daí. Quantos períodos tem aqui? Vamos lá. Período começa na letra maiúscula e termina no ponto final, né? Então, 1, 2 e 3. Correto? Então, uma média aqui de 2 linhas por período. É o essencial. Perfeito. Vamos ler comigo? De acordo com o sociólogo Thomas Marshall, as garantias individuais não nascem consolidadas, mas são conquistadas por intermédio de lutas engendradas
por diversos atores sociais. Gente, isso daqui nós chamamos de contextualização, certo? Agora, vamos ver o nosso recorte temático, que é o que ela vai fazer aqui agora. Perceba, nessa perspectiva, os direitos de primeira geração, cujo valor-fonte é a liberdade, consubstanciam as liberdades negativas do cidadão, ao preconizar o absenteísmo estatal na esfera privada do indivíduo. Isso aqui é o recorte temático. Vamos lá para as teses dela. O que ela vai abordar na dissertação? Em contrapartida, na sociedade pós-moderna, a consolidação do capitalismo. Então, vamos aqui. Consolidação. Espera aí que eu peguei o errado. Na verdade, eu precisava, era do marca-texto aqui. Consolidação do capitalismo e a difusão dos meios tecnológicos de comunicação, observa-se que o direito à privacidade, vamos lá, o direito à privacidade é violado a fim de atender aos interesses econômicos empresariais. Ana, qual que é aqui a tese dessa pessoa? Gente, os dois últimos, que é o quê? É a violação do direito à privacidade, que é esse daqui, e a fim de quê? Com qual finalidade? Essencialmente atender aos interesses econômicos. Então, esses dois aqui, ó, é o que a gente chama de frase de efeito, tópico frasal, certo? Tópico frasal não necessariamente é uma frase em si, não, é ali uma estrutura, e essa daqui é a estrutura. É uma das formas de fazer essa estrutura. E aqui são esses dois, essas duas teses que ela vai trabalhar diante ao tema dela, diante ao texto dela. Então, compreenda, gente, que aqui nós temos essencialmente o que precisa na sua introdução. Contextualização, recorte temático e abordagem das suas teses. Tudo bem? Tranquilo? Fechado? Aqui, de fato, nós temos o que é necessário dentro da sua redação, o resto é só um complemento e aí para aperfeiçoar a sua escrita. E, bom, dito tudo isso, ficamos por aqui. Se inscreva no nosso canal e até a próxima. Eu sou a Ana Cabral e aqui é o meu Instagram. Um beijo para vocês. Fui!